Olá, meu nome é Sérgio Matos, sou professor de matemática e nesse vídeo rápido as dicas serão sobre número decimal, simplificação de fração e fração centesimal. Vamos nessa! Bem, fração centesimal é aquela fração em que o denominador é igual a 100, tá? Qualquer fração que você observar que tem, por exemplo, 17 centésimos, o denominador é igual a 100, é uma fração centesimal. Dei esse exemplo, mas qualquer valor que você pensar pode chamar de fração centesimal, se o denominador for igual a 100. Como nós fazemos para transformar uma fração centesimal em uma porcentagem, por exemplo? 17 centésimos é a mesma coisa que 17%. É só escrever automaticamente. Se tem 100 embaixo, isso quer dizer o seguinte, um total de 100, em cada grupo de 100, considera 17. Por exemplo, dá um exemplo aqui aleatório. 17% dos alunos passaram no concurso. Quer dizer, de cada grupo de 100 alunos, 17 passaram no concurso. Ok? Então, é isso. Você vai transformar a fração centesimal, 23 centésimos, é a mesma coisa que 23%, tá bom? Ou vice-versa, se você tem 81%, é a mesma coisa que 81 centésimos, ou seja, 81 a cada grupo de 100, tá? E como nós podemos fazer para transformar uma fração em número decimal, por exemplo, ou vice-versa? Vamos começar pelo número decimal. Se eu tenho 1,2, número decimal 1,2, como é que eu faço para transformar esse número decimal em fração? Bom, 1,2 tem apenas uma casa decimal. O que é a casa decimal? Casa decimal é esse número que fica do lado direito da vírgula. Então, 1,2 vai ficar o 2, né? Uma casa só. Então, só tem uma casa decimal, então fica 12 décimos. Você coloca 10. A quantidade de zero é de acordo com a quantidade de casas decimais. Se fosse 0,12, aí teria duas casas decimais, dois números depois da vírgula. Então, tem que ter 2 zeros no denominador. Então, ficaria 0,12 é igual a 12 centésimos, tá? Um outro assunto que eu queria falar nesse vídeo rapidinho, nessas dicas, é sobre simplificação de fração. Como é que nós simplificamos uma fração? Você pega o numerador e o denominador e divide pelo mesmo número. Vou dar um exemplo aqui. 4 décimos. 4 décimos eu vou dividir o 4, vou dividir por 2, e o 10 eu vou dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5, então 4 décimos é a mesma coisa que 2 quintos. É uma fração que representa a mesma porção da unidade, mas nós temos aí números menores, né? Termos menores, tá? Resumindo nesse vídeo rápido, nessa dica, por exemplo, o número decimal 0,5 é a mesma coisa que 50%. É a mesma coisa que 50 centésimos. E é a mesma coisa que 1/2. Porque você faz essas transformações, você faz essas simplificações e você percebe que esses números eles representam a mesma porção da unidade, né? 50%. Ou seja, 50% é a metade. Se fala assim, 50% dos alunos foram para o passeio. Um exemplo, né? Então, eu posso dizer que 1/2 dos alunos, quer dizer, a metade dos alunos foram para o passeio. Então, 50% é a mesma coisa que 1/2, que é a mesma coisa também que 0,5, escrevendo o número decimal 0,5 representando uma porcentagem. 50% é mesmo que 0,5, tá? Então, é isso. Essas foram as dicas rápidas de hoje, para vocês tirarem suas dúvidas e usarem essas dicas em outros conceitos mais aprofundados na matemática. Um grande abraço.